Salve pessoal, tudo certo? Aqui iniciaremos um novo módulo, o módulo de hérnias. Mas para que de fato adentremos a esse assunto, precisamos antes de mais nada dominarmos a anatomia da parede abdominal. Alguns podem até achar essa aula um pouco mais maçante, mas vamos sempre tentar colocar aquele selo de médio review, deixando a aula mais leve e didática para você. Bora nessa? Então temos aqui o nosso abdômen, que iremos o dissecar entrando camada por camada. Mais superficialmente, pessoal, temos obviamente a pele mesmo, seguida do subcutâneo. E quanto à camada subcutânea, pessoal, podemos já discutir uma coisa que as provas gostam: as duas fáscias que a compõem. Mais superficialmente, galera, temos ali a fáscia de Camper, composta de tecido adiposo mais frouxo, gordurinha mesmo. Já mais profundamente, temos a fáscia de Scarpa, uma fina camada um pouco mais fibrosa, realmente uma fáscia. E como eu fazia para decorar isso? Alguns de vocês devem lembrar de um jogo chamado Counter-Strike, também conhecido como CS, um jogo de tiro. Pois bem, imagine um projétil atingindo o abdômen. Passa primeiro pela face de Camper, seguida da face de Scarpa, ou seja, CS. Cada um tem seu jeito de decorar, né? Se te ajudar, ótimo. E aí, quando retiramos essa camada de pele subcutâneo, começam os músculos. E mais externamente, temos o músculo oblíquo externo, como o próprio nome já diz. Oblíquo porque suas fibras elas são realmente oblíquas. A musculatura mesmo fica mais lateral. Repare aqui, essa musculatura projeta para a linha média a sua aponeurose, também chamada de linha alba. Percebem? Uma linha avascular. E aí, como essa imagem vale a pena comentarmos também dos vasos epigástricos inferiores, as quais as artérias saem lá da artéria ilíaca externa e vêm nutrir toda a porção inferior do músculo reto abdominal, subcutâneo e pele dessa região mais inferior, beleza? E quando retiramos essa camada do músculo oblíquo externo, adivinha? Vem lá o músculo oblíquo interno, também mais na lateral da parede abdominal. Mas repare como também projeta a sua aponeurose para a linha média. Agora sim, retirando os músculos, os oblíquos da visão, surge o famoso da musculação, o músculo reto abdominal. E reto porque de fato ele é bem reto, longitudinalmente, certo? Aqui, quanto ao reto do abdômen, precisamos só conhecer essas linhas aqui, que por sua curvatura natural chamamos de linhas semilunares. Na aula de hérnias ventrais, vocês vão ver que existe um tipo específico de hérnia que surge exatamente nessa linha. E praticamente no mesmo plano do reto abdominal, temos por fim o músculo transverso. E chama transverso exatamente porque suas fibras são todas na transversal, combinado? Também projetando sua aponeurose para a linha média. Aqui, pessoal, temos mais um marco anatômico que precisamos comentar: a linha arqueada de Douglas. Mas por que é importante sabermos dela? Pessoal, para entendermos isso, imagine um corte transversal dessa musculatura toda do abdômen. O que veríamos seria isso aqui. Na lateral, o músculo oblíquo externo, como vimos mais externamente, seguido do músculo oblíquo interno e, por fim, o músculo transverso, certo? Mais próximo da linha alba, temos o reto abdominal. Repare como as aponeuroses desses músculos todos eles se juntam e formam uma aponeurose anterior e uma outra posterior. Conseguem ver? Pois bem, abaixo dessa linha arqueada de Douglas, isso muda um pouco. Temos sim a aponeurose anterior, mas não existe mais aquela aponeurose posterior. Conseguem visualizar? Isso é o que precisamos entender sobre a linha arqueada de Douglas. Por fim, pessoal, quando retiramos todos esses músculos, surge apenas a fáscia transversalis, uma fina lâmina de tecido conjuntivo que reveste internamente toda a parede abdominal, e o peritônio parietal, que reveste toda a cavidade peritoneal ali por dentro, beleza? O peritônio visceral é aquela película que reveste os órgãos lá por dentro. Então existe essa diferença entre o visceral e o parietal, fechou? Isso aqui é um resumão do que precisamos dominar sobre a parede abdominal, beleza? Vamos então agora para outra anatomia extremamente importante na vida de um cirurgião e, consequentemente, na vida de um interno em preparação para as provas de residência: a anatomia da região inguinal. Quando retiramos a camada de pele subcutâneo, temos essa visão aqui. E aí surge uma estrutura que
todos devemos conhecer, o ligamento inguinal, ou também conhecido como ligamento de Pulpar. Trata-se de uma condensação da aponeurose do músculo oblíquo externo, que se projeta ali para baixo, formando esse ligamento, se estendendo lá da espinha ilíaca da espinha ilíaca anterosuperior até o tubérculo púbico. E quando nos aprofundamos ainda mais nessa região, de modo a visualizar os vasos dessa topografia, temos um bem importante aqui, os vasos epigástricos inferiores. São um marco anatômico que você precisa conhecer. Mas por que inferiores? Porque os superiores vêm aqui de cima, da caixa torácica, para irrigar o reto abdominal por cima, beleza? Junto da borda lateral do músculo reto abdominal e do ligamento inguinal, que acabamos de ver. Forma-se então o triângulo de Hasselbalch, um local de fragilidade da parede abdominal, por onde se insinuam as hérnias inguinais diretas, conforme vocês vão ver mais detalhadamente nas próximas aulas desse bloco. Em uma imagem um pouco mais esquematizada, para facilitar aqui sua visualização dessa região, temos aquelas mesmas três estruturas: vasos epigástricos inferiores, a borda lateral do reto abdominal e o ligamento inguinal. Aí aquela história, cuidado, porque como vimos, as hérnias inguinais diretas surgem medialmente a esses vasos, já as indiretas surgem lateralmente a eles, combinado? Mas por onde exatamente a hérnia surge? Pessoal, um pouco mais profundo dos nossos planos todos aqui da região inguinal, temos o canal inguinal. E esse canal é realmente como se fosse um tubo mesmo, com um orifício de entrada, o chamado anel inguinal interno, por onde algumas estruturas, como os vasos gonadais, passam para irrigar lá o testículo, por exemplo, que vão sair em um orifício distal desse canal, o chamado anel inguinal externo. Tranquilo até aqui? E se fizermos um corte transversal desse canal para visualizarmos por dentro ele, teremos o seguinte. Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a Med Review porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso, você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a Med Review, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. Nessa imagem aqui, mais externamente ali, temos pele e subcutâneo. E aqui mais internamente temos as alças intestinais mesmo. Agora vamos isolar essa imagem transversal do canal inguinal para entendermos essa anatomia toda que despenca nas provas de residência. Mais externamente temos o que vocês já sabem ali, o músculo oblíquo externo. E então a sua aponeurose se projetando ali para baixo, formando o ligamento inguinal. Lembra disso? Acabamos de ver. Um pouco mais internamente temos o músculo oblíquo interno, seguido do músculo transverso e, por fim, a fáscia transversalis. O músculo oblíquo interno e o transverso, os mais posteriores, eles emitem aponeuroses que se projetam para trás desse canal inguinal, formando o que chamamos de tendão conjunto. Dito isso, eis algo que as provas adoram, que é os limites desse canal inguinal. O limite anterior é formado pelo que então? Pela aponeurose do músculo oblíquo externo. Lembra que o oblíquo externo projeta sua aponeurose formando o ligamento inguinal? Já o limite posterior é formado pela junção da aponeurose do oblíquo interno e do transverso, lembra? O que chamamos de tendão conjunto. O limite superior, o teto do canal inguinal, simplesmente por fibras do músculo oblíquo interno e transverso mesmo. E por fim, o limite inferior, o chão do nosso canal inguinal, é o ligamento inguinal. Combinado? Esse assunto aqui demanda visualização tridimensional dessa parede abdominal, hein? Respira, pessoal, que isso aqui não é a única coisa que é cobrada sobre o canal inguinal. Toma seu gole de café aí e vamos entender melhor
o que é que passa por esse canal, tanto no homem quanto na mulher. Em ambos, pessoal, passam dois nervos que são importantes não só, mas principalmente para a sensibilidade da região inguinogenital. São eles o nervo ilho-inguinal e o ramo genital do nervo gênito-femoral. Fiquem tranquilos que já veremos imagens melhor para a gente guardar esses nomes aí. Mas exclusivamente nos homens temos o cordão espermático, composto principalmente do ducto deferente, que conduz o sêmen do epidídimo até a uretra, os vasos testiculares e o músculo cremaster, responsável por tracionar ou relaxar a bolsa testicular. Já na mulher, tudo isso vai ser reposto ali principalmente pelo ligamento redondo, um ligamento que ajuda a fixar o útero aos grandes lábios, combinado? De canal inguinal, galera, é isso. Antes que você se desespere quanto a esses nervos que a gente comentou, vamos discutir eles aqui mais detalhadamente a respeito de cada um deles. Repare que essa região toda inguinal, ela é muito inervada, ainda mais quando isolamos somente os tecidos nervosos ali. Repara só, mas calma, não são todos que você precisa dominar não. Vamos ver com calma os principais aqui no meio disso tudo. O primeiro deles, galera, é esse aqui, um nervo que vem lá da crista ilíaca, do ilho, e inerva toda a região inguinal. Portanto, o nervo ilho-inguinal, responsável pela inervação sensitiva da porção superior da face medial da coxa ali, bem como da base do pênis e do grande lábio ipsilateralmente. E responsável também pela inervação motora de parte lá do músculo oblíquo interno e transverso. Outro nervo que a gente precisa conhecer é esse aqui, que possui um ramo genital, inervando estruturas genitais como o próprio músculo cremaster, ou parte também dos grandes lábios, e um ramo femoral, que inerva uma porção mais anterior da coxa. Esse aqui, portanto, chamado de nervo gênito-femoral, com seus ramos genital e femoral. O próximo é esse aqui, um nervo que vem lá de trás, passa pelo ilho e termina na região hipogástrica, ou seja, chamado de ilho hipogástrico, que, como o nome diz, vai inervar essa região hipogástrica e suprapúbica aqui. E por fim, pessoal, o último nervo importante nessa aula aqui é esse aqui, que vai lá para o fêmur mesmo, bem lateral. O nome também bem intuitivo, nervo cutâneo femoral lateral. Inerva toda a face lateral da coxa ali. Tranquilo, pessoal? Esses nervos assustam, mas é bem tranquilo. Vamos sedimentar esse aprendizado com uma imagem um pouco mais esquematizada aqui. O primeiro que vimos foi o ilho inguinal, que vai inervar a base do pênis e a porção mais superior da face medial da coxa. Conseguem ver? Depois vimos então o gênito femoral, com seu ramo genital, inervando parte da bolsa escrotal, ou parte dos grandes lábios, e seu ramo femoral, inervando a região mais anterior da coxa. O ilho hipogástrico, como vimos, responsável pela sensibilidade dessa região aqui, mais suprapúbica. E por fim, o cutâneo femoral lateral, inervando a face lateral da coxa mesmo. Combinado? Pessoal, estamos chegando próximo ao fim dessa aula aqui, que serve de base de sustentação para as próximas duas. Precisamos somente revisar aqui a anatomia das hérnias sob a visão da laparoscopia, uma visão interna. Bora nessa? Entrando com a câmera pelo umbigo, temos essa visão aqui da região inguinal, a visão do Y invertido. E para você entender, essa é uma visão da região inguinal direita, sendo lá mais medial e para cá mais lateral. Pessoal, toda essa região inguinal aqui, por conta de diversas estruturas que saem em direção às pernas e à região inguinal, possuem menos musculatura, certo? São mais aponeuroses, ligamentos, etc. O que torna essa região toda da parede abdominal mais frágil. A essa região damos o nome de orifício miopectíneo de Frouchot. Combinado? Nessa imagem, ainda recoberto por peritônio, mas durante a laparoscopia, a cirurgia laparoscópica da hérnia, a gente precisa abrir o peritônio e dissecar melhor essa região para termos uma visão mais detalhada dessa anatomia local. E é sobre essa anatomia que vamos ver agora para fechar essa aula com chave de ouro. E calma, não é difícil. Veja, o que é que passava nesse sentido aqui? Vindo desde lá da crista ilíaca, quase até o pubis. O ligamento inguinal. E pronto, a partir do ligamento inguinal, lembra daqueles vasos que subiam, dividindo o conceito de hérnias inguinais
indiretas ou indiretas? Pois bem, aqui nessa linha vermelha passam os vasos epigástricos inferiores. Aqui para baixo, nessa linha em azul, passa o ducto deferente, que, como vimos, vai entrar lá no anel inguinal externo, percorrer dentro do canal inguinal até a uretra. E mais lateralmente, temos essa estrutura aqui, que também entra no anel inguinal e vai seguir lá para os testículos, os vasos espermáticos ou vasos gonadais que vimos, lembra? Esses espaços entre as estruturas demarcadas aqui para baixo também precisam ser conhecidos. Vocês vão ver nas próximas aulas que as hérnias femorais elas surgem abaixo do ligamento inguinal, bem naquele triângulo ali. Um pouco mais medial, temos um triângulo onde passam os vasos ilíacos mesmo, também chamado de triângulo de Doom, ou do desastre. Portanto, não mexeremos nessa região, hein? E por fim, mais lateralmente, temos um espaço chamado de triângulo da dor, por onde passa uma série de nervos, mas dos que vimos, principalmente o cutâneo femoral lateral e o ramo femoral do nervo gênito-femoral. Beleza, pessoal? Combinado? Vamos só aqui entender como esses conceitos todos são cobrados. A Unesp 2021 perguntou o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre números e estruturas anatômicas. E aí ele coloca lá uma ilustração esquemática da região inguinal direita na visão posterior. Pessoal, número 1 ali da imagem são aqueles vasos que saem dos ilíacos e sobem para o reto abdominal. Vimos eles, são os vasos epigástricos inferiores. Número 2, aquele ligamento que corta tudo ali no meio, o ligamento inguinal. O 3 representa aqueles vasos que ficam mais laterais e que entram ali no anel inguinal interno para inervar ali e vascularizar todos os testículos. São os vasos espermáticos. O 4, mais fácil, os próprios vasos ilíacos, né? E por fim, o 5, aquela estrutura mais medial que participava também do nosso triângulo da anatomia do orifício miopectíneo de Frouchot na laparoscopia, lembra? O ducto deferente. Portanto, pessoal, a única alternativa possível aqui é a letra C. 1 de vasos epigástricos inferiores, 2 de ligamento inguinal e 3 de vasos espermáticos. Fechou? Galera, é isso. É muita coisa, muito conceito, muita anatomia, uma aula pesada, maçante, mas muito importante para as próximas 2 aulas de hérnias. Deixa aqui então o seu comentário e a sua validação e bora aqui estudar. Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensor da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.